Por que é tão bom eu me permitir ser quem eu realmente sou? Por que eu sinto meu coração tão leve quando escuto a minha criança interior? Por que eu estou cada dia mais disposto a cuidar da minha criança interior com amor? Por que eu sinto tanta paz quando acolho os sentimentos da minha criança interior? Por que é tão bonito eu me reconectar com a parte inocente e pura dentro de mim? Por que eu sinto que a minha criança interior merece ser ouvida? Por que eu estou cada vez mais atento ao que a minha criança interior precisa? Por que eu trato a minha criança interior com tanta paciência? Por que eu sinto tanto amor pela criança que eu fui e que ainda vive em mim? Por que eu estou aprendendo a ser o adulto amoroso que minha criança interior sempre precisou? Por que eu me sinto tão bem quando brinco, crio e imagino como uma criança? Por que eu me permito cada vez mais ser espontâneo, e verdadeiro, Por que eu me sinto tão vivo, quando deixo minha criança interior se expressar? Por que eu acolho minhas emoções infantis com tanta compreensão? Por que eu sinto que é seguro para a minha criança interior aparecer? Por que eu estou aprendendo a dar à minha criança interior o carinho que faltou? Por que eu me sinto tão amoroso, com a minha própria história? Por que eu consigo olhar para a minha infância com mais compaixão? Porque eu reconheço que a criança que eu fui fez o melhor que podia. Porque eu sinto que agora posso proteger e cuidar da minha criança interior. Porque eu sinto tanto amor quando imagino abraçando a minha criança interior. Porque eu consigo dizer eu te amo para a criança que vive em mim. Porque eu estou aprendendo a dizer você não está sozinho, para minha criança interior. Porque eu sinto que minha criança interior confia cada vez mais em mim. Porque eu me sinto tão responsável e amoroso, ao cuidar dessa parte de mim. Porque eu aceito com tanta ternura as necessidades da minha criança interior. Porque eu respeito o tempo da minha criança interior para se abrir. Porque eu consigo ouvir o que a minha criança interior sente sem julgamento. Porque eu permito que minha criança interior chore quando precisa. Porque eu me sinto tão bem consolando a minha criança interior. Porque eu sinto que a minha criança interior merece descanso e segurança. Porque eu estou criando, pouco a pouco, um lar interno seguro para ela. Porque eu me sinto tão em paz ao imaginar minha criança interior protegida. Porque eu reconheço que agora eu posso ser o porto seguro da minha criança interior. Porque eu sinto que a minha criança interior vai ficando mais tranquila a cada dia. Porque eu me permito sentir alegria por coisas simples, como uma criança. Porque eu me sinto tão feliz ao rir, brincar e me divertir sem culpa. Porque eu deixo minha criança interior escolher momentos de diversão no meu dia. Porque eu escuto quando minha criança interior pede leveza. Porque eu sinto que mereço ter momentos de pura alegria infantil. Porque eu estou cada vez mais disposto a curar as dores da minha infância. Porque eu consigo olhar para as minhas feridas com mais compreensão e amor. Porque eu sinto que não preciso mais ignorar o que a minha criança interior passou. Porque eu reconheço que agora eu tenho recursos para cuidar dela. Porque eu sinto que a cura da minha criança interior é um ato de amor comigo mesmo, Porque eu consigo dizer não foi sua culpa para a minha criança interior. Porque eu sinto que minha criança interior precisava de amor e não de cobrança. Porque eu reconheço que ela merecia mais compreensão. Porque eu consigo separar quem eu sou hoje da dor que eu vivi na infância. Porque eu sinto que, a cada dia, a minha criança interior se sente mais inocente de novo.
Por que eu permito que a minha criança interior seja curiosa e faça perguntas? Por que eu valorizo tanto a imaginação e os sonhos dessa criança dentro de mim? Por que eu sinto que minha criatividade floresce quando escuto a minha criança interior? Por que eu me sinto tão inspirado pela forma simples como minha criança interior vê a vida? Por que eu deixo que a minha criança interior me mostre novos caminhos? Por que eu me sinto tão bem ao revisitar memórias bonitas da minha infância? Por que eu escolho lembrar também dos momentos de carinho e alegria que vivi? Por que eu sinto gratidão pelas pessoas que foram boas para a minha criança interior? Por que eu reconheço que, mesmo com dificuldades, houve amor em muitos momentos? Por que eu sinto que recordar com carinho fortalece minha criança interior? Porque eu me permito dizer, agora você está seguro, Anjo, para a minha criança interior. Porque eu sinto que hoje eu posso defender a minha criança interior. Porque eu só deixo pessoas perto de mim que respeitam a minha essência. Porque eu me sinto tão mais forte ao proteger a minha criança interior. Porque eu reconheço que ninguém pode tirar o valor da minha criança interior. Porque eu consigo ouvir os medos da minha criança interior com tanta paciência. Porque eu acolho a sua timidez, a sua insegurança e a sua sensibilidade. Porque eu não tenho mais pressa em fazê-la crescer, e sim em fazê-la se sentir amada. Porque eu sinto que minha criança interior tem o direito de sentir o que sente. Porque eu estou aprendendo a mostrar para ela que hoje as coisas podem ser diferentes. Porque eu aceito que a minha criança interior não precisa ser perfeita. Porque eu a deixo errar, aprender e recomeçar sem julgá-la. Porque eu sinto que ela é amável exatamente do jeito que é. Porque eu não exijo mais que ela agrade todo mundo para ser amada. Porque eu mostro para minha criança interior que o amor não depende de desempenho. Porque eu sinto que, aos poucos, minha criança interior confia em relaxar e brincar. Porque eu sinto que a culpa vai diminuindo quando eu cuido dela. Porque eu percebo que a vergonha da minha criança interior não define quem eu sou. Porque eu sinto que a minha criança interior pode finalmente ser vista e aceita. Porque eu sinto que, ao curar minha criança interior, eu curo grande parte de mim. Porque eu estou aprendendo a ser gentil com os meus sentimentos infantis. Porque eu aceito que, às vezes, eu ainda reajo como criança e tudo bem? Porque eu escolho cada vez mais responder a essas reações com compreensão e amor.